Olá, que maravilha que você está aí para a gente começar juntos o nosso Pode Ser Humano de hoje, o nosso podcast que fala de humanização nos ambientes de trabalho e em qualquer lugar que você estiver, você pode aplicar os conteúdos que a gente fala aqui, porque se você olhar na nossa playlist, você vai ver que tem muito conteúdo que você pode usar até com o seu vizinho, com o seu parente, com aquele seu cunhado, qualquer pessoa. Então, dá uma olhada no nosso playlist, já se inscreve no canal, já dá um curtir, porque eu aposto que você vai gostar do assunto de hoje. Por quê, minha gente? Porque eu quero saber se tem gente estressada, se tem gente que está precisando de foco, se tem gente que está precisando melhorar a sua atenção. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, numa prática, não sei se é milenar, hein, mas... Milenar não, né? É milenar, Laís? Tem as suas raízes no Raízes budismo. milenares. Eu sabia que tinha uma coisa milenar aqui, que é o que? O mindfulness. Que, então, assim, tem só raiz lá, gente, não tem nada de misticismo, é ciência, vocês vão entender já já com Laís Guarizzi. Guarizi. Muito bem, Laís, muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E a gente também fica muito feliz, principalmente que a gente está precisando falar muito desses assuntos, né, Laís? E, gente, vocês sabem que o Pode Ser Humano é lá do Projeto Humanize, é uma dos bracinhos lá do Projeto Humanize, tem outras iniciativas também, e é patrocinado, bancado pela nossa querida, amada Best Homenagens, que paga aqui nosso terceiro ano, Laís, Que pagando o ótimo. nosso salário. Parabéns Não, para eles. parabéns, Best Homenagens. Palmas para vocês aqui. Palmas. Só. Achei estranho, Laís, que só uma pessoa bateu palma. Aí, se a gente conta depois pro patrocinador... O patrocinador vai ter que justificar. Vai ter que justificar porque o restante não bateu palmas. Mas agora todos batemos palmas, e então é isso, Best Homenagens. Gente, Laís, ela é presidente e sócia lá da GIA Comunicação Corporativa, atua aí como profissional de relações públicas há bastante tempo, já atendeu grandes contas internacionais, é super acostumada a treinar a alta liderança em comunicar, minha gente. Mais do que nunca precisamos de aprender a comunicar, não é mesmo? Mais do que nunca. Exatamente. A gente comunica hoje, gente, 50% mais do que há 20 anos atrás, né, Laís? Sim. Então, bora aprender a comunicar. Relações públicas lá pela USP, pós-graduada em Globalização e Cultura pela Escola de Sociologia e Política. Aí é coach também pelo ICE. E agora, recentemente, está capacitada como instrutora de mindfulness, que é o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Sim. Não, como eu já te falei, não é misticismo, não é religiosidade. Gente, é uma prática incrível. Também estou estudando esse tema. Que bom. Amo, Ótimo. faz muito sentido. E vamos falar sobre isso, então. E neste QR Code, eu dei um resuminho aqui de quem é a Laís e por que ela vai conversar com a gente sobre isso. Neste QR Code tem os links que a Laís vai passar pra gente. Não sei se tem da agência, o LinkedIn, o que você quiser, a Laís passa. E neste QR Code você vai poder ver lá quais são as soluções da Laís para a sua empresa, para o seu negócio, tá bom? QR Code, autodescrição. Vamos se descrever agora para a galerinha que está só escutando a gente. Então, eu sou Viviane Dobelin, uma mulher branca, 1,57 m, tenho cabelo preto curtinho, os olhos castanhos escuros. Hoje eu visto uma blusa rosa sem manga, com a golinha comprida de lã, sei lá, linha, uma calça jeans, um sapato, e estou aqui com minhas unhas azuis, numa mesa de quase 2 metros, retangular, com 4 garrafinhas de água. Temos aqui 2 canecas lindas do Pode Ser Humano, um celular aqui, que é o meu, porque eu não tirei antes. Temos uma tela de 50 polegadas aqui, que está, inclusive, neste momento, está escrito: Best Homenagens, ajudamos sua empresa em situações de luto. Questões de humanização, projetos para a humanização da sua empresa. Vem falar com a Best Homenagens, que tem solução para você também. E você, Laís? Bem, eu sou Laís Guarizi, tenho 1,70 m de altura, sou uma mulher branca, cabelos castanhos, na altura dos ombros, olhos castanhos também. Hoje eu estou vestida com um conjunto areia e, por cima, um blazer de bem assim chamativo da área da comunicação, que é um laranja. Laranja. Né? A cor laranja comunica demais. O que comunica a humanização, você sabe? As coisas do humano?
Olha, cores que te tragam tranquilidade, que te tragam paz, né? Em geral, são cores mais claras, são cores que tenham mais... que não sejam tão vibrantes, né? Ixi, vou ter que mudar todo o meu logo. Não, você está ótima. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aliás, cor é aquilo que a gente se sente bem, né? Essa é a cor que a gente deve usar. Que meu logo tá um rosa assim, ó. É. Sim, e um verde. Um verde bem... O verde é comunicação. Verde de comunicação. Tá bom, então tá bom. Então misturamos um pouco aí, Laís, mas tá bom. Laís, então falamos tudo, Brasil? Falamos. Gente, então nós vamos conversar hoje. Depois eu quero falar um pouquinho aí das competências da comunicação para alta liderança. Uhum. Cada vez mais importante aprender a falar e se comunicar. É o principal skill hoje, né? Vivi, da liderança. Você tem hoje uma série de competências que o líder tem que ter, e a comunicação é uma das primeiras. Né? Diferente do que a gente via há alguns anos, que era muito mais uma competência financeira, técnica, elas não deixaram de ser importantes, mas a comunicação se juntou a elas. Daí você vê a importância, né, de um profissional que sabe transmitir aquilo que ele precisa transmitir. Tem tudo a ver com performance, né, Laís? Tem tudo a ver com... Tem a ver com muita coisa. Sim. Né? Mas eu acho que, basicamente, ou principalmente, tem a ver com o que cada vez mais as empresas buscam hoje, que é a humanização das relações. Né? Então, se você tem uma liderança... que sabe se comunicar, que tenha a competência, não é dom. Isso eu acho importante reforçar, porque senão as pessoas falam, mas eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa introvertida. E não importa, né? A comunicação é uma competência. Competência é baseado em comportamento, e comportamento você muda. Treina. Né? Então, ela parte do princípio de que, se você tem uma liderança que tem um foco em saber se relacionar com as pessoas, cada vez mais a gente observa isso, né? Nos artigos científicos, cada vez mais você vai ter líderes que performam melhor. Consequentemente, você vai ter pessoas que produzem melhor. Olha só. Né? Consequentemente, você vai ter empresas mais sustentáveis. Sim. Né? Então, é quase como que um quebra-cabeças, né? Onde você vai juntando as pecinhas e você vê que faz todo sentido. Não, faz todo sentido. Nós já vamos falar de mindfulness, mas aqui só um adendo. Vamos aproveitar que mindfulness isso. Tem tudo a ver com isso. Isso! E assim, gente, Laís aqui, sei lá quantos anos de experiência nessa coisa da comunicação. Tem que aproveitar, não é mesmo? O que é isso? Laís, o que é, para você, do seu ponto de vista, uma comunicação humanizada? Uma comunicação humanizada é uma comunicação que tenha um aspecto extremamente importante, que é a escuta. Você saber ouvir o outro pressupõe que você será um bom comunicador, porque, muito diferente do que a gente imagina, comunicar não é só falar. Falar é apenas uma parte. Sim. Ouvir tem uma responsabilidade imensa nessa comunicação humanizada. Né? Então, você percebe que, cada vez mais, você vai ter que ter líderes que ouvem. É o que eu costumo chamar de escuta ativa. Eu não, né? Todos os artigos sobre esse assunto, os psicólogos, enfim, doutores, especialistas nisso, chamam de escuta ativa. Né? Então, se eu estou ouvindo, eu tenho que estar interessada naquilo que eu estou ouvindo. Eu tenho que dar chance para o outro falar o que ele tem a dizer. E eu tenho que provocar essa pessoa a dizer. Né? Então, são componentes de uma grande, digamos, de um grande escopo, né, daquilo que você traz para uma empresa, de sua equipe e os seus liderados. Né?
assim, antigamente não, hoje em dia, né? Quem fala muito bem, você tem um perfil de liderança. Então, o que você está me contando é que quem escuta muito bem hoje é a pessoa que está na vanguarda ali da liderança. Eu acho que a pessoa só se torna um bom comunicador se ela sabe ouvir. Se ela não sabe ouvir, ela é apenas uma repetidora, né? Ou de ações, ou de regras, ou de políticas de dentro da empresa, né? Ela é apenas isso. Sem tirar o mérito, né, de toda a liderança que veio. Sim, claro. Porque, assim, eu tive sempre a grande felicidade de trabalhar com pessoas com as quais eu admirei muito, admiro até hoje, né? Foram raríssimas as pessoas com que eu não admirei tanto, e essas que eu não admirei, eu fiquei muito pouco tempo nesses locais. Então, são pessoas que eu admirei muito na minha trajetória profissional. E todas essas pessoas, eu me lembro delas olhando para mim e me escutando. Eu tenho essa lembrança muito viva, né, no meu mental aqui. Então, acho que assim, é muito importante que essas pessoas, que esses líderes consigam ouvir, porque é só dessa maneira que eles conseguem interagir. Entendi. Não existe comunicação de uma via só. Né? Só a pessoa falando. Por exemplo, nós duas aqui, Vivi, você me pergunta, eu respondo. Você me pergunta, eu respondo. Né? Se a gente não estiver interessada verdadeiramente naquilo que eu tenho para te contar e naquilo que você tem para me perguntar, a comunicação não acontece. Né? Vamos gravar, você vai colocar no ar, vai ter um podcast lá, número X, mas a gente não consegue envolver as pessoas. Entendi. Porque a gente não está transmitindo verdade, a gente não está transmitindo transparência, a gente não está transmitindo... A gente não acrescenta nada. Laís, será que é por isso, né? Eu não me lembro exatamente o número, mas dizem, acho que é 80 e poucos % dos problemas de uma organização é por causa de comunicação. Então, você acredita que é por conta disso? Totalmente. Que não estou preocupado com o que você está me dizendo, tem as reuniões de feedback, tem as reuniões de alinhamento, e, na verdade, ninguém está preocupado com o que ninguém está falando, e por isso a gente não progride? Vivi, eu tenho uma experiência corporativa de muitos anos, né? E eu sempre trabalhei do lado de cá do balcão. Então, eu sempre trabalhei como consultora, eu sempre trabalhei como assessora, mas eu comecei a minha carreira no mercado corporativo, né? Dentro de empresas. E, assim, eu posso observar, nesses anos, eu estou falando de mais de 30 anos, né? Eu posso observar cada vez mais as pessoas... Por que as pessoas adoecem tanto hoje no local de trabalho? Se você for olhar, eu não tenho números aqui na minha cabeça, mas se você for procurar qualquer informação, você vai ver que o número de pessoas que sofrem de distúrbios emocionais dentro das organizações é arrasador. E não são só os liderados. Os líderes também. Opa, sim, né? Sim. Com um radical a mais que eles não podem ser vulneráveis, porque eles são líderes, né? Pois são os líderes. São os líderes, né? Eles têm... E aí tem muito ainda, isso é um pouco old school, né? De que você tem, a escola mais antiga, de que você tem que liderar pelo medo. Como eu olho, às vezes, algumas reuniões que eu participo, eu falo, gente, tocaram terror aqui. Porque é tão desnecessário aquilo, né? Assim, é tão não produtivo. Totalmente. As pessoas ficam completamente sem nenhuma vontade de estar ali. Né? Elas só estão ali por uma questão financeira. Com né? certeza. E isso é muito triste. Assim. A gente percebe que, cada vez mais, aquela empresa que daqui
há 50 anos. Você tem filhos? Tenho 2. Então, com os seus netos vão trabalhar, os seus bisnetos vão trabalhar, são empresas que vão ter que adotar um modelo e ter um modelo completamente diferente do que a gente aprendeu até hoje. Né? Que coisa. A gente já vê isso, né? A gente já tem observado isso dentro de empresas que trabalham mais essa questão humanizada. E também, assim, junto a isso, a humanização, são 2 vias, né? Você tem que ter a responsabilidade também, porque, às vezes, eu percebo que as pessoas confundem um pouco. Sim. Porque eu vou trabalhar numa empresa humanizada, então eu posso fazer o que eu quiser, o horário que eu quiser, eu levo meu cachorro, eu levo... E tudo bem se você quiser, é ótimo se a empresa te permite isso, mas a gente tem que ter uma responsabilidade de entrega muito maior. Sim. E qual que é esse limite? Quando a gente pensa hoje, gente, e a neurociência fala também, né? Quando você pensa em colocar o medo nas pessoas, quando a gente tem medo, a nossa área de aprendizagem e criatividade é totalmente anulada. Então, assim, você não está ensinando, a pessoa não vai aprender, porque hoje a gente trabalha com a mente. Antigamente, colocar medo quando você tinha que ficar apertando o parafuso era uma coisa, era braçal. Hoje a gente trabalha com a mente. E aí você bloqueia a coisa mais importante para sua empresa, que é a criatividade, inovação das pessoas e a aprendizagem. Aí é uma empresa que não aprende, que não inova e que não cria. Isso. Vai até quando? Não sabemos, não é mesmo, Laís? Exatamente isso, é perfeito. A tua análise é perfeita. Você não pode imaginar que dentro de um ambiente, de um cenário, onde você vai ter pessoas trabalhando sob pressão, no sentido... Pressão burra, desculpe o termo. Total. Mas contraproducente total, totalmente, né? Porque aquela pressão não vai te levar a nada. Sim. Só vai fazer com que a pessoa, porque o ser humano é de uma sagacidade impressionante. Ele vai buscar formas de te burlar. É isso que vai acontecer, né? Sim. Então, a gente percebe vários ambientes, né, que eu já passei na minha vida profissional e passo até hoje como consultora, é muito nítido, né, aquele liderado que está ali porque ele, de fato, acredita naquilo que ele está fazendo, e isso é lindo quando acontece, né? E tem vários casos onde eu percebo que isso acontece, e aquele que está ali para que, olha, eu preciso disso, mas no momento em que ele tiver uma oportunidade, ele vai cair fora. Exatamente. Laís, você me falou uma coisinha aqui antes, a gente acabou voltando lá no medo, mas você falou a responsabilidade versus a humanização, né? Então, às vezes as pessoas falam, vou para uma empresa humanizada, de boa, acha que é isso. E o líder também, quando a gente fala, vamos humanizar a sua empresa, a pessoa fala, também fica... vou ficar, como que vai ser isso? Eu vou deixar as pessoas fazerem o que quiserem? Até que ponto eu devo escutar, por exemplo, os problemas pessoais dessas pessoas? Eu sinto que a liderança, né? Eu gosto mais de falar a liderança fala, mas peraí, como é que é isso? Até que ponto eu tenho que ficar ouvindo a pessoa falar dos problemas dela? Eu devo incentivar isso? Eu não devo incentivar? Se você conseguir ajudar a gente com esse papel, que eu acho que é uma grande interrogação na cabeça da liderança hoje. Olha, eu, na verdade, vou até dar um exemplo, que eu acho que fica mais fácil para eu transmitir para você o meu ponto de vista. Eu sou presidente e sócia de uma agência de comunicação, né, a GIA Comunicação. A GIA tem mais de 30 anos de atuação no mercado. E lá para o final dos anos 2017, 2018, começou a ter uma solicitação, uma demanda, digamos assim, né, das pessoas que trabalham conosco, no sentido de home office. Tá. Por que a gente não pode ficar um dia em casa? E por que, né? E, assim, eu tenho uma sócia que pensa que tem a gente foi talhada mais ou menos na mesma escola, né? Na mesma linha de pensamento, administrativo e tudo mais. E a gente era radicalmente contra.
Mas radicalmente, assim, se tinha uma coisa que toda vez que vinham falar com a gente, que a gente falava, "Ai, gente, pelo amor de Deus, de novo esse assunto? Não, né? Não dá certo trabalhar em casa. Tá. 2 anos depois, né, passamos por um terremoto, né, na nossa vida, a pandemia, 2020, e nós tivemos que ir de uma hora para outra, né? Sim, mas foi isso mesmo. A gente chegou no dia seguinte. Gente, amanhã a gente volta, vamos ver como é que fica. De repente, a gente volta. Eu me lembro que acho que era uma segunda-feira, dia 16 de março de 2020. Aí a gente falou, depois a gente volta. Bom, fomos voltar 2 anos depois, né? E aí foi um aprendizado. Pena que a gente aprende numa situação que levou tantas vidas, né? Verdade. Mas, assim, foi um aprendizado, para mim, enorme, Vivi. Que aí eu comecei a ver aquela equipe, e são todos muito jovens, né? A gente trabalha com pessoal de uma faixa etária muito jovem, extremamente comprometidos. Por que que eles estavam extremamente comprometidos? Porque eles sabiam que essa era a regra do jogo, para a gente conseguir fazer com que as demandas deles fossem atendidas, mas as entregas não fossem comprometidas. Né? E eles me deram uma lição absurda, sabe? Absurda, assim, de olha aqui como é que dá sim para trabalhar. Né? É aquele tapa de luva de pelica que você toma, você fala, oi, né? Oi, meu Deus, nós estamos no século XX, né? 21, anos 20, né? Do século XXI, e foi um tremendo de um aprendizado. Né? Então, eu aprendi, né, com essa situação toda de que ter uma equipe mais com a possibilidade de construir uma vida pessoal paralelo com a sua vida profissional é extremamente benéfico. Todo mundo sai ganhando. Eu saí ganhando. Né? Eu consigo hoje ter uma agenda que eu não teria condição de ter se eu estivesse presa num escritório das 8 da manhã às 9 da noite, como eu costumava ficar. Né? E eu fico me perguntando, por que eu ficava todo esse tempo no escritório? Gente. Será que tinha necessidade? Será que tinha alguma coisa que eu estava fazendo? Eu tenho uma autocrítica que me judia, né? Desculpa, que me maltrata. Que é muito... Eu hoje me pego pensando, porque hoje eu tenho certeza absoluta que eu entrego de uma maneira muito... Porque eu também tenho as minhas entregas, é óbvio, né? De uma maneira muito mais tranquila, muito mais feliz, né? E sim, hoje eu pergunto das pessoas, né? Como é que você está? Hoje eu estou com uma funcionária minha que falou, olha, hoje não vai rolar nada porque eu estou péssima, eu não sei se eu estou com Covid, com dengue ou com influenza. Falei, tá, veja o que você tem. E tudo bem, ela sabe da responsabilidade dela. Então, a gente criou uma atmosfera, né? Onde as coisas funcionam muito bem. Claro que tem perrengue, é óbvio. Quando a gente tem algumas entregas, projetos, propostas, que a gente tem que entregar assim, a toque de caixa, sai todo mundo trabalhando que nem louco. Né? Mas são pontuais. São pontuais. Né? Então, eu percebo isso nas empresas. A grande parte hoje dos meus clientes, eles já estão voltando no modelo não mais híbrido, mas no modelo presencial. E eu escuto muito descontentamento. Eu também. Vocês estão como hoje? 100% home office. Nossa. Não temos... E não quer voltar? Não. Nossa. Olha, eu nunca digo nunca, né? Sim, sim. Mas assim... Não tem planos hoje? Não temos plano nenhum de voltar. Sim. A gente não tem mais sede, né? Nós entregamos o escritório, nós trabalhamos 100% home office e a gente por exemplo, sexta-feira agora, a gente se encontra uma vez por mês, né? E sempre nesse encontro a gente faz alguma coisa divertida, diferente. É o momento de se encontrar. Não é o momento de trabalhar, é o momento de se encontrar, é o momento de socializar, é o momento de estar ouvindo um ao outro. Né? Nós nos falamos todos os dias, muitas vezes, via as teleconferências, WhatsApp, mas o momento de nos encontrarmos é um momento de
piquenique. Gosto. Se bobear, a gente Gosto. faz piquenique de verdade. Ai, delícia. Ô, Laís, mas assim, quando a gente fala... E tem muitas empresas ainda A empresa do meu marido, por exemplo, ainda está 100% home office. Talvez volte um dia, né? Para poder estar ali próximo e tudo. Mas a comunicação é crescente, né? Na liderança e para qualquer posição, é crescente. E dentro desse ambiente de home office ainda, então você tem que aprender a falar e ainda falar pelo virtual, né? Que ainda é um plus na dificuldade aí, né? E conseguir Exatamente. tocar a pessoa do outro lado, conseguir engajar a pessoa do outro lado. Tem alguns passos, assim, que a pessoa fala, não, eu preciso lembrar de fazer isso quando eu estiver conversando virtualmente com os meus profissionais? Uhum. Bom, tem uma série de... Tem umas regrinhas, né? Que a Tá. gente tem sempre que... os to-dos ali, né? Sim. O que a gente faz para você ter uma comunicação virtual que seja realmente envolvente, Tá. né? A primeira dela, e isso que eu acho sensacional, você não pode enrolar mais. Tá. Porque você perde a tua audiência em 2 Não, minutos. segundos até, né? Pra você brincar, segundos. né, Laís? Você É uma audiência de perde. segundos agora. Você perde, né? Uhum. Então, você realmente tem que se organizar de modo a trazer um conteúdo que seja, de fato, aquilo que a sua audiência quer de você. Eu sempre penso o seguinte, se eu estivesse no lugar da minha audiência, o que eu gostaria de ouvir de mim? Né? Eu sempre penso isso. E é uma maneira que a gente constrói, inclusive nos treinamentos que a gente dá na agência, a gente constrói essa roteirização para os nossos legal. clientes. No sentido de dar realmente aquilo que é... Se você tem isso, Vivi, você já tem 60% do seu caminho. Boa. E a outra coisa, assim, seja breve. Né? Se você já falou aquilo que você queria falar, não precisa falar mais. Né? Ou, se você não falou aquilo que você deveria falar, você está só se enrolando. Isso, às vezes, até te compromete. Né? Então, o teu tempo, né? O tempo é preciosíssimo, cada vez mais, o teu tempo e o tempo das pessoas. Eu não posso me arvorar a dizer que eu vou dar uma palestra de 1 hora se eu não preencher os meus 60 minutos com muita informação relevante para esse meu público. Né? Senão, eu faço uma palestra de 10 minutos. Uhum. E por que não? Né? Então, acho que isso é uma questão muito importante. E aí tem isso falando do conteúdo, né? Aí tem toda uma questão visual, né? Que você tem que se preocupar, se eu estou me comunicando adequadamente para aquele público, se eu estou formal demais para um público mais informal, isso é um ruído de comunicação. O contrário também, né? Se eu estou muito informal para um público formal, isso também é um ruído de comunicação. E, por último, as questões técnicas, né? Que a gente fala, testa o microfone, vê se a câmera, se a tua tela do computador está te trazendo o ângulo correto, você tem que estar no meio da sua tela, né? Para que porque tudo isso comunica. É verdade. Você se lembra, no começo da pandemia? Que show de horror que foi? Nossa, muitos memes, muitos memes. Por isso, né? Porque as pessoas não estavam habituadas, elas achavam que só ela comunica. Não, tudo comunica. Tudo Eu estou aqui comunica, vendo tudo. você, eu estou vendo a cor, o seu tom de rosa, eu tenho uma visão lateral, mas eu tenho, né, de todas as coisas que estão aqui ao meu redor, tudo isso está me comunicando. Né? Então, isso são coisas que antes a gente não dava importância. Né? Você não tinha essa preocupação. E hoje você precisa ter. Sim. Você falou de um elemento, dos 2 elementos aí, acho que do mindfulness, né? Que é estar presente, como olhando a minha roupa, olhar aqui. Mas antes, só um ganchinho aqui, ó. Uma última puxadinha aqui. Por quê, gente? Eu preciso perguntar. Liderança. Você falou assim, né? A sua audiência é mais formal, mais informal. Hoje a gente tem quase 5 gerações no trabalho. Como é que a gente toca essas 5 gerações numa conversa? Olha, quem me responder isso, eu vou dar $1 milhão. Vida, eu achando que ia levar essa hoje, Laís. Não. Vivi, é um constante aprendizado. né? É um constante aprendizado. E uma coisa que eu Ajustes. tirei do meu vocabulário, eu aniquilei do meu vocabulário, no meu tempo era assim. Né? Eu tirei pelo seguinte,
Eu tenho um ponto de vista, né? Eu tenho 62 anos, né? Então, é claro que o meu mundo é de uma mulher de 62 anos, que né? viu coisas que Eu nasci no analógico, pós-guerra. né? Exatamente, sou uma boomer, né? Eu nasci no analógico, eu tive que aprender o digital e aprendo até hoje. E aprendo muito com eles. Sim. Toda vez que eu estou muito enroscada, gente, quem é o mais jovem aqui que vai, né? E o mais engraçado é que eles não sabem ensinar, né? Eles são tão intuitivos. Como assim não sabe? E não sabem ensinar. Eu falei, não, mas me ensina para eu não ter que te chamar da próxima vez. Pode chamar. Né? Acho que para eles, assim, do tipo, né? Me dá menos trabalho. Vai me dar menos trabalho. E na minha equipe, eu tenho as 5 gerações. Né? Tenho as 5 gerações. Eu tenho o fundador da agência, que é o Agostinho Gaspar, né? Que já tem mais idade. A minha sócia, que mais ou menos se equipara na minha faixa etária. Temos pessoas de 40 anos, temos pessoas de 30 anos, temos pessoas de 20 anos. E já tivemos gente de 18, né? Olha só. Olha, é muito divertido em alguns momentos e enlouquecedor em outros. Acredito. É muito divertido porque, sim, você tem uma visão completamente diferente. Aquilo que era um grande problema para você, para essa geração, né? Os mais novos, aí, de 20 e poucos anos, não é mais. E vice-versa. Aquilo que a gente tira de letra, eles não tiram. Uhum. Então, é um constante aprendizado, é uma troca, né? É uma troca muito grande. Eu aprendo muito com eles, né? Ouço deles que eles aprendem muito comigo, e a gente vai trocando. Vamos assim, né? Eu tenho muito... É que eu não vou viver até lá. Né? Gente, se bem que eu tenho uma expectativa, 200 anos, não. 200 não vai... 100 eu até nem quero viver 200 anos. Uma hora a gente pera um pouquinho, né? Mas, assim, eu gostaria muito de ver essa geração que está chegando agora. Que líderes serão, né? Quando eles atingirem os 30, 40 anos, que líderes eles serão? Sim, né? É verdade. O que é que eles vão valorizar? Eu me pergunto isso todo dia. Né? Lido com eles de uma maneira muito aberta, a gente tem uma abertura muito boa nesse sentido, mas é um desafio, Vivi. Acredito. Não consigo te responder assim. Não conseguiu responder, já perguntei para muitos, infelizmente ainda não temos a resposta, continuamos atrás, continuamos buscando. Não tem, na verdade, não tem ainda a resposta, essa é a questão. É muito difícil. Laís, mas assim, a gente tem dentro de todo esse cenário que a gente conversou até agora, de comunicação, a gente tem uma ferramenta que ajuda muito na liderança, inclusive, que é o Mindfulness, que a gente falou. Vamos começar falando de Mindfulness, mas roubamos aqui um pedacinho de comunicação. E, assim, o que é essa para começar? O que é essa ferramenta, pessoal? Não sei, acho que a gente só falou aqui por cima em outros episódios. O que é essa ferramenta? Tem a ver com misticismo? Não tem a ver? Eu sou, não sei, cristão, evangélico, não faço. O que é isso? Qual é essa solução? Vamos lá. Bom, Mindfulness, a descrição mais próxima que a gente tem para o português é atenção plena. Eu ainda acho que é um pouco falha, ela não abraça tudo o que é, mas ok, né? A gente tem que começar por um começo, então é atenção plena. E ela é baseada, é um protocolo, Vivi. Tá. Então, assim, por ser um protocolo, ela é uma linha científica. Né? Então, ela foi criada, ela foi testada, ela foi comprovada e ela é atualizada sempre. Então, é muito importante, né, que já seja a primeira mensagem aqui que eu passe, porque é algo realmente científico. Né? Tem muitos livros a respeito, muitos artigos a respeito, tem muita bobagem também. Sim. Né? Mas daqui a pouquinho eu vou dizer o que não é mindfulness, Isso, que é tão importante quanto é importante o que não é. Vamos separando. Mas só para a gente concluir aqui o que é. Né? Então, assim, o mindfulness é uma ferramenta, Tá. né?
baseada em vários princípios, vários deles de origem budista, mas não tem nada a ver com religião, tá? Só emprestou a meditação do budismo. E ela é uma ferramenta que faz com que você esteja plenamente na situação que você está vivendo agora. Tentando, porque não é fácil, né? Se liberar das distrações. Então, assim, super grosso modo, mindfulness é isso. Então, se eu estou aqui dando uma entrevista para você, conversando com você nesse bate-papo, eu estou aqui. 100%. Agora, nada impede de passar pela minha cabeça, deixei a janela aberta da minha casa, é fato. Deixei a varanda aberta da minha casa, se bem que acho que não vai chover tão cedo. Não. Mas isso passa na cabeça. Sim. Tá, eu reconheço isso, passou pela minha cabeça e eu, ok, volto. Né? E a forma da gente trazer essa volta são técnicas que nós usamos meditativas. Mas diferente de meditação transcendental, a gente não está falando disso. Tá bom. Por exemplo, eu posso ter como a minha técnica de atenção plena a minha respiração. Toda vez que eu me distraio, eu volto para a minha respiração. E ninguém nem percebe isso. Você não precisa estar sentada no Himalaia, numa posição de lótus. Se você puder, ótimo, que deve ser lindo, né? É que financeiramente é um pouquinho difícil, né? Mas, enfim. Então, isso é mindfulness. O que não é mindfulness, que eu acho que é tão importante quanto. Mindfulness não tem nenhuma ligação religiosa. Então, você pode ser de qualquer religião, desde o ateu até todas as religiões, não tem problema nenhum, porque não tem nenhuma conotação religiosa, zero, né? Ela não é terapia, é extremamente importante, né? Que nos cursos que eu conduzo, eu vejo algumas pessoas com esse tipo de expectativa. E aí, por isso que eu faço uma triagem antes. Meu amigo, você está precisando de uma terapeuta, Sim. Não é de um protocolo de mindfulness, é outra coisa. Mas Aqui é a gente tá terapêutico. falando, ele é terapêutico, né? Então, assim, ele é terapêutico, ele não é terapia. Muito bem pontuado, tá? Não é mágica, né? Então, você fala, qual é a recomendação? Que se você tiver oportunidade de 10 minutos no seu dia, 10 minutos, gente, 10 minutos é nada, né? Se você tiver a oportunidade de estar num local calmo, e esse local pode ser qualquer local, não precisa ser, mas que você sabe que você não vai ser interrompido, só isso já está bom, né? E você focar na sua respiração por 10 minutos, inspiro, e a sua respiração do jeito que ela é, você não precisa forçar nada, você está praticando mindfulness, né? Agora, mas quando eu começo a ver resultado? Não sei. Vai depender do que é que você tem para resolver e vai depender da sua frequência, vai depender de uma série de outras questões. Tá? Então, não é mágico, não é de uma hora para outra. Eu estou praticando faz 2 meses. Tá, o Jon Kabat-Zinn, que foi o precursor do mindfulness, né? É um senhor hoje, ele tem, acho que mais... Ele está perto dos 90 anos. Ele diz isso. Ele falou, gente, eu pratiquei mindfulness a minha vida inteira. Ele é o criador, né? Tem momentos que eu ainda não consigo sentar e me tranquilizar. Né? Então, ele não é mágica. E o quinto e último ponto é que você precisa realmente ter uma intenção. Não é moda. Você precisa saber por que está ali, por que você está fazendo aquilo. Né? Então, são 3 pontos extremamente importantes em mindfulness. É a consciência, que é isso, né? Estou aqui no momento consciente de quem sou, Laís, no estado na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, sou esse ser aqui. Né? A tua intenção
de estar nesse estado de atenção plena. Você precisa estar com esse desejo de estar fazendo isso. E o outro é a atitude, né? A atitude no sentido de... vamos, por exemplo, Vivi, pegar uma equipe do mercado corporativo. Uhum. Eu observo muito isso, né? Principalmente quando a gente está juntos. Eu observo o seguinte: quem nunca, né? Você está assim, você está respondendo e-mail, aí toca o teu celular, aí alguém te chama, Sim. aí você recebe uma mensagem do teu filho, ai, não sei o que, aconteceu isso. Você fala assim, aí se você parar, você vai perceber que você não fez nada direito. Sim. Você deixou tudo pela metade. Então, você talvez polêmica aqui, mas tudo bem, de vez em quando é bom, Não né? tem problema. Eu acho que essa falácia do multitask, Sim, que nos incutiram goela adentro, né? Sim. Ela E glamourizaram. é extremamente glamourizada. Eu mesmo glamorizei isso, eu não tenho problema Você acabou nenhum. de falar que trabalhava até às 21h. Pois é, né? Então, essa é uma grande falácia, porque você pode até fazer. Você fala, ai, nossa, hoje eu dei conta de tudo, eu fiz isso, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Ufa! Você vai olhar, você deixou fio solto, com certeza, porque o ser humano não foi formatado. Ele não foi criado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. É verdade. Ele foi criado para fazer uma coisa por vez, né? Você pode se organizar para fazer várias coisas ao dia, mas cada uma delas no seu devido tempo. Se você está almoçando, você está almoçando. Eu fiz isso. Eu tenho uma televisão na minha cozinha. Eu só não tirei porque vai mexer na minha decoração. Então, eu não tirei. Ela está lá. Bonita. Tudo menos... Eu gosto de ver coisas bonitas. Para mim, faz bem. Então, eu não vou tirar. Mas eu não ligo mais a televisão na minha refeição. E eu fico me lembrando de antes, né? Eu acordava, ia fazer ginástica, toda esbaforida, né? Sim, às vezes 5h30, 6 horas da manhã. Aí depois sentava para tomar o café, ligava a televisão e respondia e-mail. Pergunta o que eu comi. Sei lá o que eu comi. Que gosto tem? Não sei. Então, o ambiente corporativo ele é muito permeado por essa grande, digamos, crença que limita demais, né? No sentido de que você pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, você ter foco naquilo que você está fazendo é muito, 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 muito... assim, não tem, a gente não consegue medir. Quer dizer, até deve dar para medir isso, mas o quanto mais você consegue produzir a partir do momento em que você tem um foco naquilo que você está fazendo. E tem um relaxamento mental que vem desse hiperfoco, né, Laís? Sim. Quando você está focada, depois de um X de tempo que você está ali, o pessoal fala do flow, né? Que você vai, quando você fala, nossa, passou 2 horas. Você tem uma forma de relaxamento mental. E essa coisa da distração, e aí tem até uma pesquisa que fala, né, que uma mente distraída é uma mente infeliz, que fizeram um estudo, né? E toda vez que você está distraído, quando a sua sensação de felicidade, e aí diz que a gente fica menos feliz quando está com a mente distraída. Má notícia. Harvard fala que a gente está distraído quase 50% do tempo. Muito mais. Muito mais. Mindfulness, sobretudo, Vivi, é autoconhecimento. Né? Então, você começa, a partir do momento que você começa a praticar, a você levar isso... Porque a grande questão importante também é a seguinte, você aprende a fazer isso, mas a ideia não é que você tenha um tempo para fazer isso. Eu vou todo dia às 18 horas, eu vou parar 10, 15 minutos para fazer a minha meditação voltada para a atenção plena, né? Se você estiver conseguindo fazer isso, está ótimo, né? Mas isso é apenas um exercício para você trazer esse estado para o seu dia a dia. É uma consciência que emerge dessa atenção. Daquele momento em que você ficou... É que nem... a gente não vai na academia para... ou deveria? Deveria, né, gente? Deveria.
para ganhar músculo, como é que você vai ganhar músculo se você No chegar lá e só ficar de papo Aham. com seus amigos? Não, Pois não é. vai rolar, né? Mindfulness é a mesma coisa, né? Então, você desenvolve esse músculo dentro de você, né? Falando de uma maneira figurativa, para que você faça realmente daquilo uma ferramenta para o seu dia a dia. Então, naqueles momentos de decisão, eu uso muito isso, né? Nos momentos de decisão, e aí eu estou falando nos momentos de decisão pessoal, mas, sobretudo, na questão profissional. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou ou volto? Né? Paro. Respiro. Pus até um aplicativo aqui no meu celular que tem o Respire, tem até o sonzinho, o barulhinho, né, da tua respiração. E é incrível como esse foco te traz a resposta. Às vezes não te traz a resposta na hora, mas é um insight. Aí você está lá tomando banho, preparado para... Opa, peraí, que dá para fazer isso aqui. E a nossa mente... E eu absolutamente tenho expertise aqui para falar sobre mente, eu não tenho essa formação, né? Mas sou uma pessoa terapeutizada, fiz terapia há mais de 30 anos, me dei alta, falei, agora tá bom. 30 anos. Bastante tempo. Você pagou o financiamento da casa dela, né? Você sabe. Exatamente, com certeza. Mais até do que a casa só. Mas, enfim, mas... Quando a nossa mente, ela é muito traiçoeira, né? Ela é muito traiçoeira e ela é muito preguiçosa. Então, quando você está naquele gostosinho, como é bom, né? A gente falar assim, ai, nossa, eu estou acostumada com isso, eu não quero mudar. A mudança traz necessidade de você acionar uma espécie de uma energia diferente dentro de você, uma parte do seu cérebro diferente, né? Toda mudança causa ela, por menor que seja. Por exemplo, hoje eu vim aqui, não conhecia, né? Não conhecia o caminho. Sim. O Waze veio para nos salvar, eu sempre falo isso. O Waze na Terra é meu salvador. Mas te dá aquela... Putz, será que eu vou conseguir chegar na hora? Aí eu já fico na minha aquela cobrança. Por que eu não avisei que eu tinha que sair mais cedo? Né? E aí você já vem... Eu falei, não, mas... Liga lá, avisa. Olha, estou nessa situação. Estou fazendo o meu melhor. Né? Sim. Então, a coisa tende a ficar menos estressante no final do dia. Mas, só voltando, a nossa mente ela é muito traiçoeira nesse sentido. Sim. Ela nos coloca muita casca de banana durante o dia para você escorregar. Né? A gente se habitua a fazer isso. A gente não se habitua a estar se desculpando. Não é se desculpando, é ter autocompaixão. Isso. Sim. É uma autocompaixão de que, assim, eu estou fazendo... E a autocompaixão te traz uma responsabilidade consigo e com os outros gigantesca. Né? Porque se você tem condição de se perdoar por qualquer... por algo que você tenha feito, você tem que ter certeza absoluta que você só fez aquilo porque algo aconteceu no meio do caminho, mas não foi por tua intenção. Então, veja a responsabilidade, né? Eu fico, assim, imaginando uma pessoa muito sacana, né? Muito sacana. Difícil, né, ela ter, sinceramente, né? Porque ela pode ter uma autocompaixão por um desvio de caráter ou coisa do gênero. Mas, que aí eu acho que nem chamaria autocompaixão. Acho que não. Acho que tem outro nome que eu também não vou me arriscar a dizer, porque eu não sei. Mas, assim, essa autocompaixão... ela te coloca numa situação de responsabilidade muito grande com você. Né? Então, eu sei que um exemplo, né? Eu sei que eu não me atraso, eu sou muito rígida com o horário, porque eu respeito o tempo do outro e o meu. Sim. Né? Então, tá, mas às vezes acontece. Sim. Às vezes acontece. Né? Então, essa autocompaixão que eu acho que ela e que vem junto, né, com o mindfulness. Sim. A gente tem na minha formação, por exemplo, tem um módulo só sobre isso. E tem um outro
onde você se especializa nisso, onde você traz a comunicação não violenta, Sim. onde você traz uma série de outros recursos, né, que completam essa jornada de foco, de uma empresa mais humanizada, de você poder ter confiança nas pessoas de uma maneira genuína, né? É muito lindo, viu, Vivi? É verdade. É verdade. Parece, é verdade, gente. E assim, cientificamente, né? Eu estudei um pouquinho, como eu te contei, né? Na verdade, estou fazendo uma pós que também tem esse braço do mindfulness. E assim, uma coisa que eu achei muito interessante, eu acho que você vai gostar de saber, é que assim, a gente, nessa loucura do dia a dia, a gente fica naquele modo do cérebro do piloto automático, de tomar as decisões no pá, 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 e naquele pedacinho do cérebro lá, que é o reptiliano, né? Que é o cérebro que ou luta ou foge o tempo inteiro. Então a gente tá. O que resolve aqui? Luta, foge, luta, foge, luta, foge, luta, foge. Quando a gente faz esse mindfulness, que é esse estar presente no que está acontecendo, né? Que é o quê? Qual a temperatura desse ambiente? Quais partes do meu corpo estão sentadas, encostando, né? Né? O que eu estou vendo? O que eu estou escutando? Então, quando você começa a estar um pouco mais presente, a gente desacelera a mente, fica menos ansioso e consegue tomar melhores decisões no seu trabalho, na sua vida, na sua família. Perfeito. Não é isso, Laís? É isso, é totalmente isso. Você falou do saindo do piloto automático, e isso é tão real, né? Tão real quando a gente começa a praticar, que você fala, nossa, quase tudo a gente faz no piloto automático. Né? Às vezes, não acontece com você, que às vezes você pega o carro e você chega no lugar e você fala, gente, como é que eu cheguei aqui? Quem que dirigiu por mim, né? Porque a gente realmente faz de uma maneira muito, muito, muito automática, uma série de questões. E a outra que eu acho muito lindo no Mindfulness é que a gente fala do olhar de principiante, né? É aquela curiosidade. Pega uma criança, né? Quando a criança está descobrindo o mundo, tudo para ela. É uma estação de Sócrates, eu acho, que eles utilizam. Tudo para ela é lindo, tudo para ela é novo. O que é aquilo? Ela tem um encantamento por aquilo, né? Então, um dos pontos também muito importantes do Mindfulness é esse olhar de principiante que pressupõe o não julgamento. Então, não julgar, né? Como que não julga? É você se abrindo. Que exercício que eu preciso fazer para não julgar o próximo? A partir do momento em que você se propõe, daí a atitude, né, Vivi? A atitude é a intenção, né? Se você tem essa atitude junto com você no seu dia a dia, se você tem essa escuta, o fato de você escutar o outro já é uma grande jornada para o não julgamento, porque às vezes você está com conceito, né? Se a pessoa aconteceu isso, porque ela fez isso. Mas deixa eu escutar, né? O que essa pessoa tem a me dizer? Né? Por que você não entregou o que você deveria ter entregue? Ela pode me criar uma grande história, ou ela pode ser verdadeira, né? Vai depender de que tipo de relacionamento você cria, e aí voltando para o mercado corporativo, né, você cria com a sua equipe. Se você é 100% das vezes transparente com as pessoas, se você dá oportunidade para as pessoas falarem o que elas sentem, e se você as orienta de uma maneira em que isso faça diferença no dia a dia delas, vai ser... eu não diria impossível, né? Porque nada é impossível para o ser humano, mas eu diria que diminui bastante, radicalmente, né? A possibilidade de você estar criando um ambiente tóxico. Por que hoje em dia a gente fala tanto, né, de ambiente tóxico, de relacionamento tóxico? O que é esse tal desse tóxico, né? Nada mais é do que você colocar energia ressonando, né, naquele nível mais baixinho, ralo que tem, pobrezinho, né? Aquele onde você mal consegue respirar. Pegue uma reunião, né? Eu sempre tive isso. Isso não é uma grande novidade para mim, mas agora eu estou conseguindo nominar as coisas, né? Eu entro numa sala de reunião que a gente ainda participa e aí eu vejo o humor das pessoas.
né? Eu falo, nossa, isso aqui está pesado. Por que a gente acha que aquilo está pesado? Porque, de fato, está. Né? Porque as pessoas elas estão em conexão com sintonias muito, muito, muito rasas, muito baixas. Né? Elas não estão abertas, elas não estão presentes, elas não estão ali dignificadas. Eu sei que pode parecer um discurso meio ingênuo até, né? Mas, de fato, por isso que eu fui fazer a formação. Né? Falei, deixa eu ver o que é, de fato. Quando você muda isso, quando você traz uma energia diferente para um ambiente como esse, você começa a perceber os desafios de mudança. Né? Você começa a ter... E não é de uma hora para outra, claro. Né? É físico isso, a energia é física. Né? É verdade. Laís, quando a gente pensa em autocompaixão e versus ambiente corporativo, a gente pensa que talvez a autocompaixão seja a complacência. Ah, eu errei, tá bom, errei. Qual que seria a diferença aí de autocompaixão e da gente... A ciência diz uma coisa que, na verdade, é totalmente ao contrário, mas queria te escutar sobre isso. Por isso que eu disse da responsabilidade, né, Vivi? Assim, você só pode praticar a autocompaixão se você for responsável daquilo que você... O que é mais caro para você? Quais são os seus valores? Né? É um negócio bem profundo. Né? Quais são os valores? O que você está fazendo ali? Né? Qual é a diferença que você está fazendo naquela empresa, naquela sala de reunião, naquele momento da sua vida profissional? O que você quer com aquilo tudo? Né? A partir do momento em que você vai selecionando isso, você vai clarificando isso, né? A tua possibilidade de praticar a autocompaixão, ela é cada vez mais legítima, né? Porque você consegue saber que por trás de tudo aquilo você tem um esteio, e não é realmente, quando você falou complacência, não. Autocompaixão não é complacência. Né? Não é você passar a mão na sua própria cabeça e falar, não, você é a melhor pessoa do mundo. Longe de ser isso. Né? A partir do momento em que você define teu propósito mesmo. Eu não gosto de falar de propósito, porque hoje em dia virou... Todo mundo fala Todo mundo fala, né? Mas não tendo palavra melhor, vamos de propósito mesmo. Qual que é o seu propósito? Né? Hoje, o meu propósito de vida, hoje, profissionalmente falando, ele é completamente diferente do que ele era há alguns anos. Eu tenho essa clareza e eu tenho essa orientação. Então, que atitude que eu vou tomar para que eu coloque esse propósito para valer, né? no meu dia a dia? E de que maneira que eu trago essa autocompaixão para olhar para esse cenário todo e falar assim, nossa, isso aqui eu não quero mais para mim. Se a gente pudesse identificar, não estou falando tirar, porque às vezes nem sempre é possível, mas se a gente conseguisse identificar, né, as coisas que a gente não quer mais para a gente, eu acho que a gente ia respirar tão melhor. Sim. Né? Porque ainda que você não consiga fazer com que aquilo se concretize, você já sabe muito bem aquilo que você quer e aquilo que você não quer. E isso só vem de uma consciência, né, do que está doendo. Por exemplo, você está em alguma situação e aí você consegue perceber o seu estômago embrulhando, perceber que a sua cabeça dói toda vez que entra em reunião com aquela pessoa, né, toda vez quando você consegue começar a se perceber, e aí você tem que estar presente, daí que eu acho que vem essa riqueza também do mindfulness. Então, eu estou presente porque eu estou sentindo. As minhas mãos sempre ficam geladas toda vez que eu vou falar com tal pessoa. Então, começar a perceber o que o seu corpo está dizendo. Porque, na verdade, ele fala o tempo inteiro e a gente não escuta, né? O tempo todo, coitadinho. Ele fala com a gente. E agora que eu estou... Olha, quantos anos depois, agora que eu estou tendo consciência de muita coisa que vai acontecendo, mão gelada, estômago ruim... Em algumas situações. Autoconhecimento, né, Vivi? E é um autoconhecimento, por isso que a gente fala do mindfulness não ser terapia, porque é um autoconhecimento diferente do processo terapêutico. Né? Ele é muito possível de você fazer em qualquer momento. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho feito umas coisas bem interessantes. Conte-nos.
Eu dou muito treinamento, né? A gente comecei dando treinamento de media training, né? Lá atrás. E de lá para cá, o que eu comecei a observar nas pessoas que faziam treinamento, né? Uma necessidade delas de um medo muito grande de não ser julgadas. Ou melhor, um medo muito grande de ser julgadas. Esse é o maior medo do ser humano. Aí depois eu fui procurar, fui ler, me informar, e é isso mesmo. O ser humano tem mais medo de ser julgado do que da morte. Nossa! Olha só, né? E a gente observava muito aquilo nos treinamentos, porque a gente punha a pessoa numa condição de estresse, né? A pessoa vai dar uma entrevista, tem uma câmera, tem um microfone na frente dela. Às vezes, não raro, todos os chefes olhando para ela, porque os treinamentos são em grupo, né? E aí a gente percebia aquela pessoa ótima, mas que travava completamente. E aí eu comecei a ficar com muita pena daquilo que a gente fazia. Eu falei, gente, isso não é justo fazer isso com a pessoa. E aí nós começamos a pensar de que maneira que a gente poderia capacitar essas pessoas para elas terem uma condição de controle, algum controle emocional, né? E foi a partir daí que nós temos uma outra metodologia que dá muito suporte para as pessoas que têm necessidade de falar em público, né? De fazer uma apresentação. E aí eu fui reparando a questão do foco para essas pessoas, né? Eu estava dando um treinamento e aí todo mundo aqui. Eu dei aula um tempo, né? Então, isso é uma técnica de professor. Você para de falar. Ou vai diminuindo bastante a tua voz, assim. Aí fica aquele silêncio constrangedor que todo mundo olha. E eu falo, será que é mais importante o que você está resolvendo agora do que aquilo que você se propôs a fazer aqui? E para a sua vida. Para a sua vida. A pessoa fica super sem graça, ou respondia, não, é super importante, mas tanto que, né, nós combinamos... Tanto é que você parou de dar aula, que você falou, não, desisto. Da aula eu parei mesmo, parei de dar aula por questão até de tempo. Competição é ingrata. E até de tempo também, né? Porque também é isso, né? Você dá aula, você precisa preparar, não vou lá de qualquer jeito, né? Então não tinha tempo de fazer, mas essa falta de foco das pessoas de querer fazer tudo ao mesmo tempo, e aí eu ficava na minha viagem aqui da minha cabeça, né? Eu sou libriana, então eu dou umas viajadas fortes de vez em quando. Eu olhava e falava, gente, como seria lindo se eu pudesse praticar uma prática de mindfulness com essas pessoas durante um treinamento. Porque daí é isso, né? A pessoa veio para um treinamento. Sim. E aí ela experimenta uma técnica que contribui para que ela saia com mais foco. Sim. Né? E é muito desafiador, porque você pega... Eu atendo bastante mercado financeiro, né? Então, você pega aquelas pessoas... Nossa! Né? Aceleradíssimas. Aceleradíssimas, mas é muito curioso. Que você percebe que existe uma... A energia está aqui, né? Está circulando aqui. Aí, quando você pratica isso, e é coisa rápida, às vezes são 5 minutos, Vivi. Você sente assim... Sabe? Parece que todo mundo... E que se conecta, né? Se conecta com ele. É uma estratégia maravilhosa. A pessoa se conecta com ela própria. Não, agora eu só faço treinamento fazendo mindfulness antes. Porque eu não sou louca. Eu quero que eles prestem atenção em mim. Isso então, aí. Vamos começar primeiro, vamos fazer um exercício. E eu vou te falar, eu fiz num grupo agora de engenheiros. Então, é aquela turma também, né? Como assim? Vamos fazer um negócio o quê? Vamos respirar. Acredita que vocês precisam respirar para viver? E aí, a gente fez o exercício. Gente, é incrível. As pessoas falam, nossa, 5 minutos. Nossa, que relaxamento. Porque respiraram. Respirar, uma coisa básica, surreal, né? Porque realmente o cérebro relaxa. E fora os benefícios de saúde. Sim. Quais são os benefícios, Laís, na saúde comprovados pela ciência com a atividade do mindfulness? Diminuição do estresse, primeiro deles, né? Você realmente, quando você
pratica e leva isso para o seu dia a dia, você se percebe uma pessoa menos estressada, né? Isso super, super comprovado. Aumento do foco, né? Consequentemente, você tem um aumento do foco em todas as ações e tudo aquilo que você vai realizar. Você se reconhece mais naquilo que você está fazendo, né? Relações melhores. Porque você não faz no... Pá! Você consegue esperar para responder com um pouco mais de... Você não faz no piloto automático. É isso aí. Né? Então, você tem relações melhores, relações mais bem trabalhadas. E você tem também uma questão que é extremamente importante, que é tomada de decisão consciente. A partir do momento em que você tem um olhar mais generoso, adoro essa palavra, generosidade, gentileza, eu acho palavras maravilhosas. A partir do momento em que você pratica essa generosidade consigo e com o outro, você vai criando ambientes melhores e as suas decisões ficam melhores também. Né? Ou seja, uma competência totalmente obrigatória para uma liderança, que é a tomada de decisão consciente, ou seja, menos riscos, menos problemas lá na frente, com apenas um exercício de atenção de 10 minutos por dia, que você pode fazer onde você estiver, na sua casa. Na sua mesa de trabalho você pode fazer. Né? Se você estiver trabalhando em home office, na sua mesa de trabalho na sua casa ou no escritório. E eu falo, não precisa nem fechar o olho, para não dar essa... Né? Às vezes a pessoa fica desconfortável. Não precisa. Não precisa fechar. Sim. Só procura fixar um ponto na sua frente, só para você não desviar. Pronto, fica ali na sua, ninguém está reparando naquilo que você está fazendo, se isso for uma questão, né? Para mim não é mais, né? Então, na hora que eu chego, eu fecho o olho, não tem problema nenhum. Mas eu sei que para muitas pessoas não é confortável, não tem problema. O objetivo, né? O bom seria que as pessoas praticassem isso em vários momentos do dia. Sim. Do jeito que der. Você sabe que a primeira vez que eu fiz a prática... uma das vezes é um escaneamento corporal, onde você começa a sentir todo o seu corpo. Eu nunca tinha feito isso antes. Por exemplo, eu nunca senti que eu tinha sobrancelha, nunca senti um tornozelo, orelha. Unha. Sinta sua orelha. Oi? Sinta seu tornozelo. Já sentiram que vocês têm tornozelo? Cotovelo. É uma coisa maluca, a gente nunca parou. Dente. Aí, na hora que você começa a fazer, você tá assim, né? Vai soltando, solta não sei o quê. Sinta sei lá, a bochecha, o queixo, o nariz. A gente não sente, a gente mesmo, né? Que loucura. O primeiro passo para o autoconhecimento, eu acho que é isso, né? Isso. Se perceber. Até na formação, a formação são 8 semanas, né? Que você... desculpa. O programa é de 8 semanas, a formação é de 1 ano. Tá? Mas o primeiro exercício, digamos, a primeira prática que a gente faz é realmente o escaneamento corporal. Né? Façam, gente. Façam. Sentados, deitados, façam. Começa a sentir dedo por dedo do pé. Parece brincadeira, mas eu nunca tinha sentido. Dedo por dedo, daqui a pouco canela parte da frente, panturrilha, joelho. É muito doido. Só quando você acabar isso aí, você já está tão relaxado, é maravilhoso. Mas falando em foco, a gente tem os vídeos que a gente fez. A gente tem repórteres, nós somos um podcast que a gente tem muitos recursos financeiros, de acordo com nossa Best Homenagens, que está sempre aqui, né, com a gente. Então, eles... foram para as ruas, nossa repórter, Sandra Rocha. Não tem nome de repórter? Total. Sandra Rocha. E ela é da comunicação, ela é da agência, ela sabe o que ela está falando. Foi lá e foi fazer perguntas. Vamos ver, podemos pôr? Vamos pôr, então. Josi, a gente quer saber de você como você faz para se manter calma e focada em momentos desafiadores. Então, depende do ambiente. Se for um ambiente onde eu não estou muito acostumada, eu geralmente me afasto e fico calada. Agora, se for um ambiente em casa, geralmente eu me ajoelho e oro e falo com quem pode mais. É isso. Obrigada, Josi. Que é também uma boa estratégia, né? É excelente estratégia. Eu sou defensora de que a gente tem que fazer aquilo que conversa com o nosso coração. E uma coisa não exclui a outra, né? Uma coisa não exclui a outra. Você pode
a oração tem um poder muito grande. Tem benefícios eu também comprovados acredito, também, comprovados, né? Eu acredito muito nisso. E pode ser que para uma pessoa isso não faça sentido, mas o que lhe faz sentido é o que você tem que praticar. Pratique. Parabéns, Josi. Parabéns, Josi. Eu gostei da Josi. Gostei. Bora lá, o outro. Luiz, eu gostaria de saber se você tem um tempo, se você reserva um tempo para você, não se preocupar com nada, só observar o que está acontecendo ao seu redor. Olha, isso é um pouco difícil, né, nos dias de hoje, porque a vida é muito atribulada, a gente está sempre correndo atrás, né, das coisas e muito trabalho. E talvez agora, né, que eu estou passando por uma transição, estou parando de trabalhar, estou me aposentando, e pode ser que agora eu consiga a observar mais esta situação, né? Porque antes não dava. Agora pode ser que a gente consiga, né? Talvez seja um pouco tarde, porque na verdade a gente teria que reservar este tempo, né? Mas vamos ver, eu estou agora disposto a novas situações, e então pode ser que este tempo eu vá reservar. Obrigada, Luiz. Você percebeu que ele começa com pesar? Nossa, eu não fiz isso. O Luiz, nunca é tarde. Nunca é tarde. Assim, por isso que a gente diz que o mindfulness ele serve de 7 a 107 anos. Democrático. Para qualquer idade. Qualquer idade é a idade para você começar a se cuidar, né? Cuidar do seu silêncio, cuidar da sua postura frente à vida, né? Então, nunca é tarde. Agora, isso realmente é uma questão interessante, né? Que as pessoas fazem esse vínculo no momento em que elas estão, no momento em que elas mais necessitam dessa conexão, desse foco, desse autoconhecimento, é onde elas menos praticam, né? Elas não acionam esse recurso é falta do conhecimento mesmo. Sim. Né? Não, e muita gente fala, Laís, assim, mas eu sou muito agitada, não tenho como fazer isso. Eu conheço uma pessoa que fala isso para mim, a minha própria irmã. Eu falo, olha, em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Minha irmã é agitadíssima e ela me diz isso, tanto que ela começou a fazer a turma comigo de formação, né? Mas ela não seguiu. Aí é que a pessoa tem que fazer, né? Eu entendo, Vivi, sabe uma coisa que eu acho que é importante também? Porque senão a gente fica numa... eu acho que a gente coloca uma... Idealização muito exato, grande. Você põe num Olimpo, né? É muito grande. Não significa que se você fizer um tempo da sua vida e você não conseguir, que, nossa, isso não é para mim. Não é assim. Depende do momento. Eu mesma fui fazer a minha formação depois de 5 anos que eu tinha entrado em contato com Mindfulness, né? Eu fiz o protocolo das 8 semanas, falei, nossa, fiquei super interessada, vou fazer a formação, e a vida foi me atropelando, e eu deixei, porque a gente deixa, né? Opa. Nós somos Fácil, os responsáveis, né? Pelo tempo, no nosso tempo. Então, eu fui fazer depois. Então, não é porque tem dia que não dá. Para mim também tem dia que não dá. Tem dia que eu sento para fazer os 10 minutos, mas eu não consigo ficar 3. É bom a gente falar isso, porque desmistifica. Ótimo. Senão fica aquela sensação de que, não, nossa, eu preciso... Sim. Não, faz quando for possível. Sim. A frequência é importante. Sim. Porque é só a frequência que vai te trazer esses insights. Sim, é verdade. E, assim, eu li também, Laís, que o ideal, assim, que o bom, né? Diz que a partir de 7 minutos já tem benefícios com essa frequência que você está contando. E diz que bom é, assim, o melhor, mais aproveitado se for à noite ou de manhã. Eu li, e porque você tem ali alguns componentes da célula, né? As mitocôndrias, que tem a energia baseada... Perdão, deu uma enrolada aqui na mitocôndria, gente, mas... É que também eu quero trazer a mitocôndria no meio do programa aqui, minha gente, mas é que assim, diz que a saúde da mitocôndria de manhã e à noite
ela tem a ver com a nossa longevidade. Então, se a gente fizer o mindfulness e melhorar essa saúde de noite ou de manhã, a gente também ajuda na nossa longevidade. Tem um monte de estudos, né, Laís? Tem vários estudos, mas eu sou bem prática, sabe, Vivi? Eu acho que assim, faça quando der. É isso. Você vai colher benefícios de qualquer jeito. Claro que eu fico assim, eu procuro fazer no final do dia. Eu já tentei, eu faço experiências de períodos, né? Então, teve um período em que eu fazia esse meu tempo, digamos assim, de manhã, eu acordava, já escorregava da cama, já no meu tapetinho ali ficava, né? Isso é uma coisa importante também que a gente não falou. Não precisa ter nenhuma postura. É verdade. Você não precisa ficar em nenhuma posição que lhe seja desconfortável. Então, você senta na cadeira, apoia os pés no chão. Sim. Né? Deixa a planta do pé bem apoiadinha. Procura ver se está confortável. Você precisa estar confortável. Não adianta você estar numa posição... Sim, aqui, né? Não, do yoga, são lindas, sim, né? Mas não dá, né? Nós somos ocidentais, né? A gente não tem essa postura, a gente não foi educado para isso. Então, assim, eu procuro fazer isso de manhã e agora eu estou colhendo mais benefícios à noite, porque me ajuda a dormir melhor. Sim. Né? Sim. Mas vou te dizer que tem dia que eu não consigo fazer nem de manhã e à noite eu faço a hora que dá. E tem dia que não dá. Então, à noite, você fazendo esse exercício, você acalma o cérebro e te ajuda a dormir. Para mim, sim. Ajuda a dormir. Eu estou tentando não levar o celular comigo para a cama. Gente, eu também. Vamos fazer um acordo aqui? Vamos. Para ver se a gente, se compromete uma com a outra. Dizem que tem um uma estudo. Força, né? Uma força. Quando você se compromete com o outro, ou publica o que você quer fazer, as pessoas... Você se compromete de alguma forma. Eu também. É uma luta minha hoje. Mas é uma luta, é um desafio. Eu tenho pais idosos, né? Eu tenho a felicidade de ter pais vivos ainda. Sim, é verdade. E, então, portanto, eu não posso me desligar do celular, né? Eu estou sempre com ele por perto. Mas eu procuro não usá-lo, só se alguém me chamar, a partir de 8h30, 9h da noite, que aí também tem a ver com o ciclo circadiano. Que aí aí você tem que achar alguém bem bacana para vir falar sobre isso, se é que já não vieram falar. Eu amo! O ciclo circadiano e circaceptano, que é os 7 dias. 7 dias. Por isso que eu descanso no 7º, porque faz todo sentido para mim. Para mim também. É isso aí. E, Laís, gente, então, assim... Quer melhorar o foco, melhorar a atenção, melhorar a tomada de decisão, você precisa ter mais consciência. E essa consciência vem também dessa ferramenta chamada mindfulness. É uma delas, né? Não é só, não é a única, claro, mas é uma ferramenta muito poderosa, que pode trazer benefícios visíveis em pouco tempo. Sim. A pessoa pode começar a praticar, e é o que você falou, tem gente que 1 mês vai ter resultado, depois tem gente que é 2 meses, tem gente que demora um pouco mais. Sim, é como tudo, né, Vivi? Como dieta, não é treina, assim? né? E é treinável, né? É treinável, é a coisa de se treinar. Treinável, a pessoa... eu faço muito paralelo com dieta, né? Porque... Depende, assim, quando eu tinha 18 anos, eu ficava um dia sem comer pão, nossa, que beleza, eu conseguia, né, perder os quilos. Hoje já não é mais assim, né? O mecanismo, o organismo da gente já está muito mais lento e tudo mais. Então, a prática, ela é assim, depende da pessoa, depende do momento, mas eu acho que para além disso, o que, se eu puder deixar uma dica, recomendação, sei lá como é que eu chamo isso, mas é entender um pouco melhor, né, o que é a ferramenta, porque ela é muito democrática, né? Ela não custa, ela tem o que você nasceu, que é o seu corpo e a sua respiração, já veio o combo certinho para você usar. Verdade. E frequência. Né? Então, ela é bastante para qualquer faixa etária, qualquer nível social. Né? Eu tenho feito uma experiência, eu e as minhas experiências, né, com a minha funcionária de casa, né, que ela passou por um momento mais complicado pessoalmente. Então, eu falei, tem que respirar. E nem dei nome de mindfulness, porque também não interessa, né? Não.
É isso mesmo. Para ela isso não vai fazer a diferença. O que faz a diferença é o resultado. Sim, é verdade. Bom, Laís, o que faltou a gente conversar, do que você trouxe pra gente? O que você queria falar? Nossa, não posso sair daqui sem falar isso. Tem alguma coisa? Olha, eu acho que a gente abordou tudo, né? Claro que esse assunto renderia um monte, mas eu acho que de uma forma assim bastante prática, eu acho que nós abordamos todos os assuntos. Mas eu gostaria muito, muito, muito que essa técnica, essa prática, esse protocolo fosse cada vez mais olhado pelos profissionais de recursos humanos, que, em geral, essa é a porta de entrada, né, desse tipo de prática, para as empresas. Tem muita empresa que já está fazendo, como a Apple, o Google, eles já fazem isso e não é de hoje. Né? E já tem resultados, diminuição de sinistro de assistência médica, tem vários resultados já que você pode olhar. Exatamente. Então, se eu puder deixar, né, uma vontade minha, um desejo meu, é que cada vez mais as empresas comecem a olhar para isso, porque isso não é frescura, isso não é não é esoterismo, longe de tudo isso. Né? A gente está falando de seres humanos, a gente está falando de seres humanos num ambiente cada vez mais competitivo, cada vez mais agressivo, com um volume de informação que nos é despejado todos os dias. Né? Como é que a gente faz com tudo isso? Né? Então, acho que é isso. Está dado o recado. E é um dos remédios para a saúde mental também, né? Total. Como eu não sou psicóloga, eu não gosto de falar de saúde mental, porque eu não me sinto... eu acho que não é justo, né, com os profissionais que estudaram para isso, mas sim, totalmente. Muitos profissionais da área de psicologia praticam mindfulness nas suas sessões, nas suas terapias. Haja vista o número de profissionais da área de psicologia que se formaram comigo. Olha só, é verdade. E tem resultados de empresas que já aplicam, né, que você estava contando, que já aplicam e também tem impacto sobre a programa de saúde mental das empresas. Então, faz parte dos programas de saúde mental das empresas que estão aí na vanguarda, trazendo para a gente novidades o tempo inteiro e que a gente tem que colar e aprender e replicar. Muito e replicar e fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possível. De todos os níveis, sem preconceito. Né? Eu sei de uma iniciativa de uma empresa que fez com os seus profissionais de limpeza urbana. Né? Então, você fala, poxa vida, você pode parecer, mas que elitista que é isso, né? Não tem nada de elitista. Né? Quando a gente fala de pessoas e da maneira como as pessoas podem ser ajudadas e elas podem estar melhor adaptadas ao ambiente que nós vivemos e viveremos daqui por diante, está tudo valendo, né? Está no jogo. É verdade. Maravilhoso. Laís Guarizi, muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo papo. Não tem aquele quando a gente termina? Então, cadê aquele pessoal que fala lá? Não veio hoje? Obrigada, Chegaram. Gente. Foi super espontâneo. Nosso pessoal é assim, mas a gente está treinando, como eu te falei. Muito bem. A gente está sempre treinando. Cada episódio é um treinamento, mas eles estão indo bem, estão se melhorando. Laís, muito obrigada pela sua presença. Vivi. Eu fiquei muito feliz, brincadeiras à parte. Eu fiquei muito feliz de poder participar. De divulgar um pouco o assunto, né? Porque ele é realmente muito caro para mim, né? No sentido de eu quero que isso oriente a minha vida daqui por diante. Né? Então, para mim, foi uma excelente oportunidade. Te agradeço de coração. Imagina, muito obrigada. Nós agradecemos porque levar esse tipo de informação que é de graça, que te ajuda na sua saúde mental, que te ajuda a tomar decisões melhores, parar de brigar com o marido, com a mulher, diminuir pelo menos, né? Porque consegue pensar antes. É uma maravilha e é sobre ser humano, e é sobre poder ser humano, e por isso que o nosso podcast chama Pode Ser Humano. A gente te agradece se você se inscrever no canal, se você curtir, se você compartilhar, a gente agradece muito, porque você sabe que aqui os conteúdos são sempre nota 10. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.